A alternativa abaixo, em que a substituição da forma do verbo haver está gramaticalmente incorreta, é. Então, vamos ficar atentos à seguinte observação: qual é a forma do verbo haver que foi empregada de forma incorreta? Fique atento também que, dentre as alternativas, existe apenas uma com verbo simples, que é existirão. As demais alternativas são locuções verbais. As locuções verbais são compostas por mais de um verbo, verbo auxiliar e verbo principal. Veja. Bom, agora compreenda que o verbo haver, quando empregado no sentido de existir, é impessoal. Verbo impessoal é aquele que não faz referência a uma pessoa gramatical, ou seja, não faz referência a um sujeito na oração. Perceba que o verbo haver presente na questão pode ser substituído por existir, sendo, portanto, impessoal. Recapitulando, sendo possível fazer a troca do verbo haver por existir, o verbo é impessoal. Caso não seja possível fazer essa troca, o verbo haver é pessoal. Porém, quando o verbo existir aparece na oração, ele é pessoal e deve concordar com o sujeito a que se refere. Bom, já que o verbo existir pode concordar com o sujeito milhões de pessoas, que está no plural, a alternativa correta é a letra D. Existirão milhões de pessoas. Lembrando que a banca pede a opção incorreta. Ainda falando do verbo existir, a opção E também está correta, já que temos uma locução verbal. Nessa locução verbal, temos o verbo auxiliar, que é o responsável pela flexão da locução. Essa locução concorda com o sujeito a que se refere, que nesse caso específico está no plural. Sendo assim, deverão existir milhões de pessoas. Como já vimos, o verbo auxiliar é o responsável pela locução verbal. Diante disso, a opção incorreta só pode ser a letra C, já que o verbo auxiliar, poder, não faz concordância com o sujeito a que se refere, e isso constitui erro de concordância verbal. E a construção correta é: poderão existir milhões de pessoas. Agora veja que, nas opções A e B, temos o verbo haver, que é impessoal. Já vimos que esse verbo, quando é impessoal, não concorda com o sujeito a que se refere. Sendo o verbo haver impessoal, o verbo auxiliar também passa a ser impessoal, não havendo flexão na locução verbal.